A jovem de 18 anos que acusa de assédio o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, detalhou à Polícia de São Paulo como tudo aconteceu. Segundo ela, o ministro apalpou o seu corpo, a pressionou. A gente vai voltar a Brasília agora para falar com o repórter José Matheus Santos. José Matheus, um caso, como eu estava dizendo, muito delicado pela questão feminina, pela questão do assédio, que não pode passar, e delicado para o judiciário brasileiro. Pois é, Raquel, voltamos aqui ao Poder Expresso, cumprimentando novamente você e os nossos telespectadores. Raquel, o depoimento dessa jovem de 18 anos foi prestado no dia 14 de janeiro à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esse episódio teria ocorrido, segundo ela, em uma praia do interior do litoral de Santa Catarina, no mês de janeiro, durante um período de férias, tanto do ministro Marco Buzzi como da jovem e de sua família. A jovem relatou que considerava o ministro Marco Buzzi como se fosse um avô. Ela tem 18 anos e ele tem 68 anos. Ela é filha de uma advogada que é próxima do magistrado, ou pelo menos era até esse episódio que teria acontecido, e a advogada, que é a mãe dela, também é bastante conhecida nos bastidores do Superior Tribunal de Justiça, que é uma corte de instância superior que está abaixo no judiciário apenas do Supremo Tribunal Federal no escopo da justiça brasileira. Nesse depoimento, a jovem relata que viajou com a família a convite do ministro até a praia do Estaleiro, que fica em Santa Catarina, para ficar esse período de descanso, nesse mês de férias, mês de janeiro. Segundo ela, um dia após chegar ao local, esses sinais, esses episódios aconteceram. Um dos pontos que ela menciona nesse depoimento é que o ministro Marco Buzzi questionou se ela era lésbica e se não sentia atração por homens, já que tinha uma namorada. É o que foi alegado por ela nesse depoimento. Ela disse que respondeu ao ministro que é bissexual e, segundo ela mesma, após essa pergunta que foi feita pelo ministro, tudo transcorreu normalmente. No dia 9 de janeiro, segundo ela, eles foram para a praia. A mãe da jovem, segundo esse depoimento dela, ficou ajudando o ministro, a esposa do ministro, a organizar algumas coisas na casa. O pai dela ficou em uma reunião, participando de uma reunião por videoconferência, e aí ela e o ministro Marco Buzzi caminharam pela praia. O ministro, segundo ela, alegou que queria tomar banho de mar num local um pouco mais afastado, pediu para ir para um local um pouco mais afastado de onde fica o condomínio onde estavam, a cerca de 400 metros do local. Eles saíram caminhando pela faixa de areia e chegaram a esse local onde tinha lá uns assentos, enfim, umas cadeiras, e se sentaram. Ela relatou que ficou alguns minutos lendo e-mails em um aparelho eletrônico e que o ministro Marco Buzzi depois a convidou para ir para o banho de mar. E aí eles foram para o banho de mar. O magistrado, ele argumentou que esse ponto um pouco mais distante da casa seria porque era mais tranquilo para tomar um banho na avaliação dele. E aí os dois foram lá para tomar um banho de praia. Depois desse convite feito pelo ministro, segundo a jovem que prestou o depoimento, o ministro comentou que estava com frio e mostrou outras duas pessoas que estavam abraçadas e sugeriu que eles fizessem o mesmo e também se abraçassem nesse momento. E o trecho diz assim, abre aspas: Marco puxou a declarante, que é a jovem que prestou o depoimento, pelo braço e a virou de costas para si e pressionou o quadril e nádegas da declarante contra seu pênis e afirmou que a achava muito bonita. E aí a jovem tentou fugir, segundo ela, foi puxada pelo magistrado em seguida e nesse momento ele passou as mãos nas nádegas dela. Quando saiu da água, ela voltou para casa, comunicou o que aconteceu, como ela relatou à Polícia Civil de São Paulo, aos pais, e a família deixou a residência, ou seja, o local, o condomínio onde estava. Um outro ponto, por fim, Raquel, desse depoimento é que a jovem de 18 anos relatou que desde esse acontecimento não consegue dormir e sofre de pesadelos constantes com o episódio, é o que diz esse depoimento que ela prestou à Polícia do Estado de São Paulo. Hoje, a defesa do ministro Marco Buzzi se manifestou sobre o assunto e disse que
é inaceitável o retrocesso civilizacional, a tentativa de julgar e condenar uma pessoa antes mesmo do início formal de uma investigação. Disse que criticou o que classificou como vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados, classificou isso como um truque sórdido e disse o seguinte, abre aspas, tribunais com magistrados experientes e ritos depurados ao longo dos séculos não podem ser substituídos por juízes, termo entre aspas, e opiniões inflamadas e quase sempre anônimas no noticiário. Os advogados do ministro Marco Buzzi disseram que aguardam o momento oportuno para esclarecer os fatos e apresentar suas provas. Só antes de devolver para você, Raquel, relembrar que o ministro Marco Buzzi apresentou uma licença médica por tempo indeterminado na quarta-feira no plenário do STJ, quando os ministros fizeram uma sessão ali extraordinária e secreta, a portas fechadas, para deliberar pela abertura de uma sindicância interna sobre esse assunto. 3 ministros foram sorteados para fazer parte de uma comissão para essa apuração. O ministro Marco Buzzi participou inicialmente dessa sessão, negou os acontecimentos e apresentou uma licença médica por tempo indeterminado. Ele está afastado das atividades da magistratura. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça possuem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. O que é que acontece com isso? Há um procedimento aberto aqui no STF que está sob relatoria do ministro Nunes Marques e sob sigilo que apura essa denúncia que foi feita pela jovem. A acusação consta no boletim de ocorrência de importunação sexual. Volto com você, Raquel Landim, no comando do Poder Expresso. Muito obrigada pelas informações, José Matheus. Queria chamar a Basília Rodrigues e o César Feitosa, que tem ampla experiência aí na cobertura do judiciário. Basília, o magistrado tem direito à ampla defesa, isso é garantido pela nossa Constituição, mas o caso que o José Matheus descreve a partir do depoimento da jovem parece um caso clássico de importunação sexual e ele geralmente ocorre quando o homem e a mulher estão sozinhos, né? Geralmente, nesses casos, não há testemunhas. Geralmente, o que a justiça costuma fazer nesses casos, porque características deles, é dar um peso maior à fala da mulher. Felizmente, a gente percebe que a jovem teve forças para denunciar, para contar dos pais, para os pais, porque muitas vezes a mulher não consegue fazer esse tipo de denúncia, ela vai conseguir ir a público, às vezes, anos depois, fica meio paralisada ali pela força opressora que está contra ela. Agora, a gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, do ministro do STJ, é alguém muito poderoso, né? Dentro de toda a estrutura de país. O que você, conversando com as suas fontes, antevê como o desenrolar para esse caso? Olha, o relato é muito nojento, absurdo, agressivo. Só de ouvir, imagina vivenciar uma situação como esta, que, claro, está sendo objeto aí de investigação. Raquel, é um caso que passou a ser olhado do ponto de vista investigativo depois de causar muita indignação entre as ministras que compõem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Esse caso atualmente está sendo avaliado de maneira administrativa pelo próprio STJ, de onde veio esta sessão sigilosa à noite, e também em virtude disso, uma comissão com 3 ministros foi criada para analisar estas denúncias e o quanto impacta não só para a cadeira de ministro do STJ, mas para toda a instituição. Tem investigação também no Conselho Nacional de Justiça, que poderá decretar a perda da magistratura, da função de magistrado do ministro Buzzi, e ainda um processo no Supremo Tribunal Federal, que também seguirá sob sigilo o STF, porque aí tem repercussões criminais. Quando a gente fala de crimes sexuais, seja assédio, importunação sexual, são crimes de difícil materialidade. A vítima diz que aconteceu, o acusado fala que não. Quem é que prova? Então, para além dos relatos, que se a gente focar somente no relato feito pela jovem, você condenaria de cara.
mas as outras pessoas precisam ser ouvidas. Quem é acusado, o histórico desta pessoa, com quem ele convive e também integrantes do tribunal. Então, no mínimo, uma sanção administrativa, dizem as fontes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai acontecer. Mas e criminal? O que marcaria com uma mancha eterna na história do ministro Buzzi. Isso vai esperar o tempo passar e as investigações acontecerem. Inicialmente, o STJ acabou criando uma comissão de análise, né, destes fatos com uma ministra mulher, a Isabel Galotti. Porém, repercutiu negativamente a inclusão da ministra neste grupo, porque tem uma relação familiar, ainda que de terceiro grau, digamos assim, que a inviabilizou. Até anotei aqui porque a sequência é a filha de Buzzi, que é casada com um enteado da família de Galotti. Galotti é casada com outro ministro, o Otto Alencar, do Tribunal de Contas da União. Então, esta relação, mesmo que não seja direta, mas a filha de Buzzi é casada com um enteado que faz parte da família de Galotti. Isso pesou negativamente como um fator de impedimento para a ministra e ela acabou saindo, pediu para sair. Ficou muito difícil mesmo a situação lá dentro do STJ. E um outro ministro foi escolhido para essa função. Então, é uma comissão formada somente por homens, até aqui, para analisar estas acusações. O Superior Tribunal de Justiça é formado por 33 ministros, desses 6 são mulheres. Há muito tempo nessa pauta aqui em Brasília, em todos os tribunais, mas no STJ, essa questão feminina, ela é muito proeminente, porque tem tanta opção de indicação, né? São 33 opções de ministros dentro de uma mesma casa e essa dificuldade de ter pelo menos uma equiparação entre homens e mulheres. Hoje tem 6 mulheres e ainda assim elas se sentem muito reduzidas e interrompidas nas suas falas ali nos julgamentos. Só para encerrar, se você digitar no Google mulheres no STJ, discordância em julgamentos, vão surgir exemplos de ministro que, sem saber que estava com o microfone ligado, que já chamou ministra de essa velha, ou de ministro que, se sentindo desrespeitado ou contrariado no voto, se levantou e saiu da sessão. Então, a questão feminina, ela é difícil, né? Seja nos ambientes públicos, privados, institucionais, e agora vira um caso mesmo de avaliação administrativa e criminal de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Basílio, mas me tira uma dúvida rápida antes de eu ouvir o César. Um caso como esse, sendo julgado só por homens, a gente sabe da disparidade que tem na nossa justiça. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, temos hoje 10 ministros e um esperando para ser sabatinado no Senado, só uma mulher. Mas você me disse que uma está impedida e as outras 5? Não tem mais ninguém para compor? É um caso considerado muito delicado. Até quando a ministra Galotti inicialmente foi escolhida para este grupo, eu ouvi de apoiadores dessa escolha que ela era uma ministra antiga, respeitada e que teria um papel imparcial na análise deste caso. Mas tão logo isso foi anunciado, né, a composição do grupo, veio à tona a informação das relações familiares com o Buzzi, que é o ministro que está sendo investigado. Então, o tribunal teve que fazer uma arrumação interna. Aparentemente, as ministras, ao mesmo tempo que estão indignadas, as outras ministras não quiseram compor este grupo. Isso é uma coisa que pode até mudar novamente, eventualmente, mas no cenário atual, Raquel, o que a gente vê é que esta pressão está muito grande lá dentro, mesmo que elas não sejam maioria, mesmo que na atual composição elas não estejam na comissão, há uma pressão interna muito grande para que algum resultado punitivo venha daí. Eu estou falando da comissão no aspecto administrativo, porque no caso do aspecto criminal, isso vai se dar lá no Supremo Tribunal Federal, como você muito bem lembrou, dos 10 integrantes de momento, porque são 11, mas está faltando um, destes 10 integrantes,
disse, só tem uma mulher. Então, a julgar pela participação feminina dificultada em ambientes de poder e de decisão, em qualquer um desses tribunais, ou boa parte desses tribunais, o enfrentamento seria, ou a análise do caso seria mesmo feita por uma maioria masculina. Então, agora, a defesa está movendo céus e terras para costurar uma base de relatos positivos sobre o ministro Buzzi e mostrar que ele não combina com estas acusações. Fato é que, quando vieram as denúncias, Buzzi procurou advogados renomados, pessoas que têm trânsito livre aqui em Brasília, ouviu alguns nãos e também algumas soluções, né, de quem poderia sair em defesa dele e representá-lo na justiça, porque grandes nomes que chegaram a ser procurados, no bastidor que a gente colheu de ontem para hoje, preferiram não dar cara a tapa neste caso. César, a gente está vendo que é um caso particular do ministro, né? Mas acaba tendo um impacto sobre os tribunais em geral, sobre o judiciário. Tem uma pessoa que está nos assistindo aqui no nosso chat no YouTube que diz: o que está acontecendo com a nossa justiça no Brasil? O Brasil está uma vergonha. É inevitável um impacto para a imagem do judiciário brasileiro. Como é que esse caso está sendo visto? A Basília deu um pouco do olhar dela sobre isso, das apurações, mas eu queria que você também entrasse nisso. Pelos pares, como que isso está sendo visto pelos pares como um reflexo para o judiciário no país? Primeiro, o que todos os ministros do STJ falam, pelo menos aqueles com quem a gente conseguiu conversar, eles falam num constrangimento imenso, enorme, diante de um caso tão, de uma acusação de fatos completamente abjetos, como o próprio José Matheus trouxe, né, esse relato do boletim de ocorrência. Houve essa distribuição do caso na sindicância, a escolha dos três é feita por meio de sorteio e, portanto, com tantos ministros homens no tribunal e poucas ministras mulheres, tendo uma ainda se declarado impedida do caso, é natural que a escolha por sorteio acabe selecionando homens para esse cargo também, o que cria ainda mais esse problema, né, nessa sindicância conduzida, portanto, por três homens dentro do STJ. Mas tem só um ponto que eu acho interessante trazer, Raquel, que é o contexto um pouco mais histórico, porque Buzzi, ele assume o cargo em 2011, indicado por Dilma, no lugar de um ministro que foi aposentado compulsoriamente, chamado Paulo Medina. Paulo Medina foi acusado de ter praticado também atos de importunação sexual, assédio sexual contra uma filha de um outro ministro do STJ. Esse caso acabou não indo para frente. Mas logo depois ele é condenado no CNJ por causa de venda de sentenças judiciais para pessoas ligadas a caça-níqueis, jogo do bicho, isso, portanto, ainda em 2011. E ele acaba sendo aposentado compulsoriamente por causa dessa decisão do CNJ e Marco Buzzi assume, portanto, essa cadeira indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. E aí agora ele está envolvido e sendo acusado ou investigado pelas duas mesmas coisas que seu antecessor foi acusado e acabou caindo. No caso da venda de sentenças do STJ, que é investigado no Supremo, Marco Buzzi é citado na investigação da Polícia Federal por causa de algumas anotações que foram encontradas com o Anderson, que é o lobista que foi preso, agora está em sua casa, mas ainda investigado pela Polícia Federal, por causa de algumas citações a pagamentos supostamente feitos a uma das filhas de Marco Buzzi. Isso é investigado dentro do STF, pela Polícia Federal, e Marco Buzzi, já procurado ainda na época, no ano passado, diante dessas informações, ele nega e diz que não acompanha o trabalho de sua filha no escritório de advocacia. E agora esse caso do assédio sexual, que é colocado ali dentro como um caso completamente constrangedor, muitos ministros defendendo, inclusive, uma aposentadoria antecipada de Marco Buzzi, mas é curioso que depois de tanto tempo, o ministro que assume a cadeira de Paulo Medina acaba sendo acusado por dois crimes que agora Marco Buzzi também é acusado. Mostra que isso não é inédito, apesar desse constrangimento tão grande que tem e deve realmente ter uma acusação dessas.